A política de combate à inflação é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Décio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professor Décio, eu queria entrar um pouquinho na questão dos índices, embora a gente estamos saindo de uma discussão mais estrutural. O Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas, de março último, deu uma alta de 0,61%. 0,61%. Quer dizer, a marca já mostrou uma desaceleração com relação ao mês anterior, que já foi maior, foi 0,96%. O índice de preço ao produtor, o IPPA, esse índice novo criado lá, mostrou a elevação de 0,6% contra 1,23%. Quer dizer, comparando fevereiro com março, pelos índices da Fundação Getúlio Vargas, a gente nota uma ligeira queda nos índices de inflação. Isso é queda mesmo? Mostra uma tendência ou é muito cedo para se falar em tendência? Não, a questão dos índices é o seguinte, você tem índices semanais, índices quinzenais também, quinzenais, mensais, etc. Agora, digamos o seguinte, que eu tenho uma concentração de correções salariais em alguns setores da economia importantes que estejam em setembro, outubro. Ora, certos setores vão ter recomposição de custos naquele mês. Então, naquele período, os preços aumentarão mais. Você tem um problema de sazonalidade em que chove muito no início do ano e que você tem aumento de uma série de produtos de alimentos, verduras e legumes, essas coisas todas. Então, você tem um aumento no preço da alimentação normalmente naquele período. Depois ele arrefece. Depois, no terceiro trimestre, normalmente a seca aumenta também preços de certos alimentos, assim, as verduras. Sazonais. Sazonais. Então, o que significa? Os preços, agora, por exemplo, o Vale do Rio Doce está aumentando a cada 3 meses o minério e, consequentemente, o aço. E, consequentemente, a bicicleta. O que eu estou querendo dizer é que os preços não seguem assim, mesmo que você pense em média. Então, é muito importante que a gente verifique alguma coisa diferente. Fala assim, bom, os últimos 12 meses. Os últimos 12 meses eu incorporo as sazonalidades. Então, tem uma visão melhor. De tendência. Isso. Se os últimos 12 meses, a cada mês está diminuindo... Mas aí que entra o problema, para quem está nos assistindo assim, se complica quando fala um índice subiu, caiu, mas vamos comparar 12 meses, por exemplo. Em março último, o acumulado do IGP, nos 12 meses, foi de 11,09%. Por que esse índice difere tanto do IPCA, que serve de base das metas de inflação, que em março foi de 6,3% nos 12 meses até março, obviamente. O mensal foi de 0,79%. Por que um bateu em 11,09% em 12 meses e o outro bateu em 6,3% em 12 meses? Por que essa diferença é tão grande? Sabe o que é? O índice geral de preços, ele é geral. Ele pega atacado, a construção civil, pega o atacado e pega o varejo, o custo de vida. Tanto é que ele não é um índice assim, que eu vá coletar batendo nas casas. Quanto é que está custando tal coisa? Ele é uma média de índices. Ele considera o custo de vida com peso 3, o preço do atacado com peso 6 e construção civil com peso 1. Então é uma média assim. Agora, por que ele é maior que o INPC, essas coisas? Não é difícil da gente imaginar. Por exemplo, vamos voltar ao minério de ferro. Você teve um grande aumento do minério de ferro. Então, vem lá, os preços atacados, vem com preço alto, né? Quando o minério de ferro vai para a siderurgia vai repassar, mas não vai botar um aumento na mesma proporção do minério de ferro. E nem vai aumentar os salários. Então, o que está acontecendo? Eu tenho amortecedores naquele setor, em que o componente de matéria-prima veio com um peso grande, com um aumento grande, mas ele é um componente pequeno na formação. Então, o que acontece? O commodity está subindo, o preço de soja, de carne, está subindo. E o preço no atacado está alto, está alto. Mas quando isso aí cai na fábrica, você vai pegar a carne e vai fazer linguiça, ou, né, o salsicha, coisa, a carne é um componente apenas. O salário não aumentou lá. O aluguel também não aumentou. O transportador também aumentou muito pouco. Então você tem alguns componentes aumentando bastante, outros poucos. E o salário é um componente que é indexado pelo INPC. Você tem a economia. A inflação está aqui, ó, o INPC, o IPCA, está aqui, 11. E o salário? Está aqui, 6, né? Bom, como é que eu faço com a Selic? Eu sempre fico olhando os 11, porque o capital financeiro quer uma correção
monetária das suas aplicações. Eu sempre estou botando o 11. Então você tem a economia funcionando com alguns setores trabalhando na base de 11, até para calcular lucros, e outra parte trabalhando na base de 5. O que significa que você vai concentrando mais o capital. A tendência é essa, né? Tanto é que você mudou a metodologia. Mas no médio prazo, os índices tendem a uma convergência? Sempre se pensou que sim, mas depois do Plano Real passou a acontecer diferente, entendeu? Você começou a ter uma punição dos salários, porque a economia parou depois do Plano Real, e você passou longos períodos de estagnação, até 2004 por aí, e as coisas só mudaram por causa dos chineses. Os chineses puxaram o mundo, puxaram o Brasil. Então, não sei. Mas a tendência que estava se firmando era exatamente de você ter os preços os índices que medem o custo de vida, porque a NPC mede o quê? O que eu compro para eu viver, para comer, para vestir, é o consumidor, tudo mais. antes do consumidor. O consumidor. Então, você pode ter um aumento grande de custo das fábricas, um aumento grande de custo das matérias-primas, do petróleo e tudo mais, mas quando chega lá embaixo, no preço de venda que você paga pelo sapato, por isso, por aquilo, ele é menor. Por quê? Porque o seu salário não acompanhou aquele movimento. Para o cidadão que está lá embaixo, que não é economista, que não entende nada de economia, ele só entende se o bolso dele tem dinheiro ou não tem dinheiro. Tem algum desses índices que seja mais expressivo da realidade, que ele possa ver e falar realmente aqui a coisa apertou, além daquele senso como que ele vai no mercado e compra? Não, veja bem, caro? existem duas coisas. Existe o custo de vida, que é esse NPC, essas coisas, em que as pessoas falam assim, mas deu 4,5%, 5%, é impossível. Tal coisa aumentou, tal coisa aumentou. 20%, a sensação é essa daí. E, de fato, você tem componentes assim. Mas depende da cesta de cada um, né? Índice é sempre uma média, de uma média, cesta, de média, né? de média, né? Agora, você sabe que a economia tem dois regimes. Um do atacado, daqueles que estão se beneficiando da expansão chinesa, e o outro lá embaixo. Então, é claro que, na medida que você tem alguns tendo base uma inflação de 10%, 11% para reajustar suas rendas, e outros para ter na base 5%, você está aumentando a distorção na economia. É por isso que, com tudo isso, veja bem, até 2009, o último PNAD que tinha sido publicado em 2009, o que você tinha? Você tinha o PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio. Por amostra do domicílio. Aquela que todo ano vai lá nas casas e pergunta tudo, salário, emprego. Tal. Bom, o que você tinha da renda do trabalho? A renda do trabalho no Brasil era menor do que nos piores anos do período do Plano Real. 95, 96, 97, 98. Em 2009, para você ver. Então, o fator trabalho, ele realmente, numa economia em que você, com a Selic, você indexa momentaneamente o capital, em que as empresas falam assim, se a Selic dá 11, eu tenho que dar ao dono da fábrica de sapato um ganho de 11 também. Eu tenho que dar ao dono da fábrica de camisa e de automóvel, no mínimo 11. Então, você remunera o capital com 11... Quer dizer, hoje, por exemplo, a Selic fixada em 12, quer dizer, ele está sinalizando que então que o padrão de remuneração é 12% ao ano. E o custo da dívida brasileira é maior que 12, normalmente é um pouco normalmente maior que 12, porque não tem só título atrelado à Selic, tem título atrelado a outros fatores. E você faz aquelas operações também de curto prazo, aquelas de recompra, né? Que você paga taxas altíssimas. Então, o capital fala assim, olha, se você não me dá isso, por que eu vou fabricar camisa se eu aplicar nos papéis do governo eu vou ganhar eu X? aplico e vou ganhar 12. Então, você fica com a economia assim manca. O que é? O capital indexado naquela base de 12%. E os salários na base de NPC, do índice que mede o preço médio da verdura, da escola, não sei o quê. NPC, mas é claro que tem alguma NPCA. coisa anormal disso, né? Isso aí. Sem contar o seguinte, eu estou falando que o capital é 11% tal. A inflação come uma parte, né? Internamente, claro. Mas se você vier do exterior e tem a taxa de câmbio parada, você ganha 12% inteira. Se o dólar cai de preço, você tem muito mais. Quem aplicou no Brasil nesses últimos 12 meses recebeu em torno de 10% na média da Selic e mais 10% de queda no preço do dólar. Ganhou 20% sem pagar imposto de renda.
Professor, para usar um conceito que os relatórios do Banco Central gostam de utilizar, eu queria ver como é que o senhor vê essa questão dos impactos da inflação, medido pela inércia, expectativa, repercussão cambial, choque de oferta, preços livres e preços administrados. Na inflação acumulada de 5,9% pelo IPCA, a inércia contribuiu com menos 0,09%, ou seja, uma contribuição para conter o índice. A expectativa contribuiu com 0,21%, portanto, para elevar o índice. O fator cambial com menos 0,22%, o choque de oferta com 1,97%, os preços livres com 2,96% e os preços administrados com 1,1%. Como é que o senhor analisa essa questão desses componentes em torno da inflação? Olha, eu diria o seguinte, isso aqui quando você fala assim, câmbio, o câmbio tem um efeito? Tem. Se o câmbio está efeito positivo, para segurar a inflação. Se ele está corrigindo, ele está aumentando o custo da economia. Se ele está acompanhando a inflação, ele está aumentando o custo da proporção da inflação. Se ele está abaixo, ele está segurando artificialmente os preços. Se ele está abaixo. O câmbio, é lógico eu considerar o câmbio? Claro que é. O que é a inflação administrada? Ele diz o seguinte, não, é porque os ônibus aumentam em setembro, não sei o que lá, aumenta a coisa, eu posso medir. Energia elétrica. Eu olho para trás e falo assim, aumentou isso, aumentou aquilo. Tem lógica isso? Eu falo, tem lógica, claro. Isso aumentou, o câmbio não sei o que lá. Agora, o que é choque de oferta? Choque de oferta é o seguinte, é que como aumentaram os commodities lá no resto do mundo, né? E aumentou o preço do minério de ferro, aumentou o preço do petróleo, aumentou o preço do lá. Eu posso medir isso? Posso. Bom, agora eu tenho assim, expectativa. Eu posso medir? Não. Inércia. Não existe inércia. Não existe. Não, o que existe é uma taxa de inflação de equilíbrio. E quando ela atinge aquele ponto, ela para de crescer. Você fala, ela é inercial, posso chamar do que quiser. Ela para de crescer porque ela tem que chegar num ponto de equilíbrio, entendeu? Então, até chegar ao ponto de equilíbrio, ela está crescendo, ela vai tem crescer. Alguns que acham que é uma ciência. Pô, inflação inicial, eu descobri como o Bressa fala. Eu respeito muito o Bressa. São as águas que correm para o mar, né? Elas vão descendo até se equilibrar no mar ali. Aquilo é um negócio inércia. O que é? Ela para de... Por quê? Porque naquele nível ela já fez o ajuste de renda. Então ela para. Como é que ela para? Então, botar um modelo desse inflacionista não tem o menor sentido. Essa é a expectativa. O que é a expectativa? Aquilo que o pessoal acha que vai acontecer, como vai acontecer? O empresário que aumenta o preço de um bem qualquer, de um caminhão, é porque o custo dele, a contabilidade de custo está causando. Então, dizer que a expectativa, eu vou aumentar porque vai acontecer isso amanhã depois, nada disso. Os agentes, normalmente, eles agem de forma racional. Aumenta o custo, tudo mais, repassa para os preços. Mas ele não pode supor assim, a inflação esse ano vai chegar aos 10%, então vou logo me tratar de corrigir aqui. Se antecipar, não vende. A menos que os concorrentes dele pensem no mesmo momento a mesma coisa. Então, normalmente, não há... Ou então se for um cartel, né? Mas o cartel aí não precisa de expectativas. Se ele domina... Aí ele aumenta na hora que ele quiser. Mas é um preço mais administrado, que é quase que um monopólio natural também, algumas coisas. Então o governo entra nisso. Então, mas eu digo, não é expectativa. Né? Não é. Expectativas não estão aumentando porque acham que vai acontecer. Não acham, não. A economia funciona muito na base de dados objetivos. Professor, o acumulado do IPCA em 2011, janeiro, fevereiro e março, já bateu em 2,44%. O que se pode esperar para 2011, principalmente com esse raciocínio do senhor, que a inflação ela tende a encontrar um ponto de equilíbrio, como se fossem as águas de cachoeiras correndo pelos rios, então até descerem no mar, ficam se movimentando ali, mas ela encontra um ponto de equilíbrio. Então nós estamos em 2,44. Qual seria esse ponto de equilíbrio? Há algum estudo sobre isso? A gente tem que olhar o 12 meses. 12 meses, né? Que ter 6 o 12 meses vai dar 6,3. Sabe o que acontece? É o seguinte, nós temos dois problemas. Você acha que passa 6,3? Porque o governo aposta que não vai passar disso. Dois problemas. O ponto do equilíbrio. Não, nós temos dois problemas seríssimos aí pela frente. Veja bem, eu aumentei os juros, aumentei a carga tributária, os commodities, aumentaram os preços dos commodities, né? Os que eu compro e os que eu vendo também. Porque eu não vi uma empresa brasileira dizer assim, não, para o mercado interno eu vou continuar vendendo o preço antigo. Ninguém fala isso. Então, conclusão, você está com componentes de custo muito grandes aí.
É pelo contrário, se ele não coloca no mercado interno ao preço internacional, ele vende lá fora. Vende lá fora. Não, E se não puder vender lá fora ao preço por causa do câmbio, talvez ele até aumente o preço para compensar dois mercados. Mas eu fui fazer uma estimativa assim, sobre o que pode acontecer na economia brasileira. E eu concluí que você, levando em conta o que aconteceu mais recentemente, bom, expansão, crise e tudo mais, como é que você vai ver? Eu tenho que olhar numa perspectiva de uns 3, 4 anos, que eu estou com um aumento de carga tributária no Brasil, em torno de 2 pontos, carga tributária não, aumento de custos, impostos, commodities, juros e tal, em torno de 2 pontos de percentagem, 2,5 pontos de percentagem do PIB aproximadamente. 2,5 pontos? 2,5 pontos. Mas como o câmbio, eu puxei o câmbio para baixo, ele deu uma compensação de 0,7. Quase que empatou. Não. 0,7, 0,7. Ou seja, eu estou com uma sobrecarga... 1,7, é 1,7. Estou com uma sobrecarga no sistema de 2 pontos de percentagem do PIB. Ou seja, alguém se apropriou de 2% da renda geral no país. Então isso vai ter que ser corrigido. Quem tem... A inflação fala assim, alguém quer aparecer aí como voluntário para perder, pode perguntar uma vez, 10, eu sei que ninguém vai responder. Aí ele fala, então eu tenho que resolver esse problema aí, o mecanismo inflacionário. O que significa? Quem vai perder? Quem não pode reagir de imediato, que é a renda do trabalho. Os 40%. A renda do trabalho é 40% da renda do país. Era menor, mas fizeram um acerto lá, que é outra história, e disseram que puxaram para cima outra vez 40%. Sendo 40% do PIB, e eles têm que perder 2% do PIB, eles têm que perder 5% da sua renda. Eles 40... só perdem por 5% da sua renda com uma inflação nova. Se tivesse zero inflação, uma inflação anual em torno de 10%. Então esse é o seu cálculo, que seria a inflação de equilíbrio. A taxa de equilíbrio da inflação será 10% a mais. Adicional aos 6,3%? Ou não? Não, porque você tem que pegar a média desse número, você pega em torno de 4,5% por aí, entendeu? Então essa meta de 6,5%... Vai dar em torno de quê? Não, isso é coisa passada. Aliás, o Banco Central parece que está dizendo isso mesmo e faz muito bem, está agindo com uma sabedoria até. Só que ele não consegue romper esse raciocínio monetarista e tudo mais, não consegue romper. E como ele está preso ao raciocínio e quer jogar a meta fora, que a meta é uma estupidez, a meta, né? Que é 6,5, né? Não, 6% é o teto, né? Então, eles querem assim, deixar o teto aberto, mas eles estão presos aos conceitos da política, aos conceitos monetaristas clássicos. Com isso, o que acontece? Se eles não abominam a coisa porque não têm condições políticas, e dizem que estão soltando porque não sei o que nada, chega um ponto de desgaste muito grande, porque a inflação vai acima. Você fala assim, vai para 14%. Eu falo, não sei se é 14%, se é 12%, porque você não tem muita precisão nas informações que você tem. Você não tem precisão. Eu não tenho uma máquina para medir tudo isso, tem uma certa dificuldade. Então, o que é esse ponto em que de equilíbrio? Que os preços ao consumidor vão chegar em torno de 12%. É mais ou menos assim. Então não assuste. A taxa de inflação de equilíbrio no Brasil, ela vai atingir algo entre 12% e 14%. Os tais dos 2 dígitos acima do... A menos que você puxe alguma coisa para baixo. Posso puxar o câmbio mais? Não. Você tem que puxar para cima. Imposto também para baixo. Você tem que puxar para cima o câmbio, para não matar a indústria, para não matar a coisa. Conclusão, aí você prejudica o combate à inflação. Eu tenho que puxar os juros e tenho que puxar impostos para baixo. O sistema fala o seguinte, não há problema, reduz componentes de custo que a inflação reverte. Ou se não, perdedores definitivos reais. Os trabalhadores aceitam? Aceitam. Se não tiver emprego, não tiver coisa, não tem solução. Mas é uma situação dramática de você jogar a economia no buraco. Então você tem que raciocinar em termos de jogar componentes de custo, que é reduzir os juros, fundamentalmente, reduzir impostos e aumentar e puxar os juros para cima, que tem que o juros não, o câmbio para cima. Aí você fala assim, mas como que eu vou fazer isso aí tudo? A razão é que o governo está gastando muito, eu falo, não vamos perder tempo com isso aí, o governo está gastando com juros, puxa vida. Imagina que o governo investe 20 bilhões de reais e gasta 250 bilhões de juros. E nós vamos discutir gastos do governo. 1 trilhão numa... 1 trilhão de dólares numa década. E nós vamos discutir redução de despesas, né? Que o governo...
No próximo bloco, o crescimento econômico e a política de combate à inflação. Como conjugar essas duas coisas? Aguarde.